a nossa aula prática com vocês. Vocês já têm o livro de prática, né? Muitos de vocês já desenharam esse livro de prática, já viram as estruturas, né? E já até enviaram isso para o professor, ok? Agora eu vou consolidar esse conhecimento, demonstrando na prática como a gente faz uma análise, né, do hemograma a nível de uma revisão de lâmina, certinho? E é justamente o que faríamos no laboratório, só porque aqui eu vou demonstrar em questões de imagem. Então vamos lá? Me acompanhe aqui nessa revisão dessa lâmina, tá bom? Aqui eu tenho um esfregaço sanguíneo, tá bom? De uma pessoa de 25 anos, do sexo feminino, um hematócrito de 31,2%, uma hemoglobina de 10,3 gramas, ou seja, essa pessoa está com anemia, não é, pessoal? O que é anemia? Anemia é quando eu tenho baixa taxa de hemoglobina. Para a mulher, o ideal é que seja acima de 12 e para homem, acima de 14. Então, aqui, como é mulher, o ideal é que fosse acima de 12, né? Então, 10,3 é um quadro anêmico. O número de hemácias, né, é de 4,010, né, milhões por milímetro cúbico de sangue. Leucócitos, 9.700. Então, o número de hemácias está dentro da normalidade, né, que é de 4 a 6 milhões. O número de leucócitos está dentro da normalidade, que é de 4 a 10 mil. O número de plaquetas está dentro da normalidade, que é de 140 a 600 mil plaquetas por milímetro cúbico. O RDW está dentro da normalidade, que é abaixo de 14,5%, está dentro da normalidade. Acima, teria anisocitose. E aqui um dado clínico, é um paciente, né, na 35ª semana de gestação. Ok? E aí, avançando um pouco na prática, ele já me deu aqui hematócrito, hemoglobina e número de hemácias. Com esses dados aqui, você consegue calcular os índices hematimétricos, né? Então, avançando na prática, como que é o cálculo aí do índice hematimétrico? Vou pegar aqui uma calculadora, né, para a gente calcular isso junto. Como que eu calculo, né, o volume celular médio? O volume celular médio de uma hemácia, ele é calculado da seguinte forma. Eu vou pegar o volume total das hemácias, que é representado por essa grandeza, que é o hematócrito, tá bom? A gente viu, né, como que se faz esse hematócrito. E aí, pegar o volume total, hematócrito, vezes 10 e dividir pelo número de hemácias. E eu vou encontrar o VCM, tá bom? Então, olha só, hematócrito 31,2 vezes 10, eu tenho aqui 312, dividido por número de hemácias, que é 4,01 milhões. Então, 4,01. Eu tenho um VCM de 77 fentolitros. 77,8, 78. O normal do VCM é de 80 a 95. Tem literatura que fala 98, tá bom? Mas o fato é que ele está com VCM baixo, né? Justificando aqui a questão da hemoglobina, que também está baixa. Então, se eu tenho pouca hemoglobina dentro da hemácia, é aquele efeito sanduíche. Se eu retiro o recheio do sanduíche, o sanduíche vai diminuir o seu volume. Então, se eu estou retirando hemoglobina da hemácia, alguma coisa está fazendo com que essa mulher produza menos hemoglobina do que o normal. Então, o volume celular médio da hemácia vai diminuir também, tá bom? Isso raciocinando clinicamente. Vamos ver a questão se as hemácias estão hipocrômicas ou não. Como que eu vejo isso? Por uma outra grandeza que nós chamamos de CHCM. Como que a gente calcula o CHCM?
CHCM é igual a hemoglobina total, então 10,3 vezes 100, então o total de hemoglobina vezes 100 dividido pelo volume das hemácias, 31,2, que é o hematócrito, 31,2. Então tem um CHCM de 33. Então, o CHCM normal é de 31 a 36. 31 a 35, dependendo da literatura. Então, está dentro da normalidade. Tem um pouco de microcitose, tá bom? Aparente nesse paciente. Agora, com esses dados que a gente avaliou, normalmente, anemia microcítica é carência de ferro, tá bom? Vamos analisar aqui, então, a lâmina. Vamos lá, fazer uma imersão. Então, aqui no aumento de 250 vezes, né, a gente observa, olha lá, no aumento de 200, perdão, deixa eu chegar lá no aumento de novo, 250 vezes, a gente já começa a enxergar aqui, né, algumas células brancas, olha lá, né? Nós começamos a observar, né, que aqui, por exemplo, tem linfócitos, olha, linfócito, 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 linfócito. Nós temos neutrófilos, tá bom? Segmentados, aqui também e aqui também. Aqui também, neutrófilo segmentado. E aqui nós temos monócito, tá bom? Nós temos várias hemácias no meu esfregaço sanguíneo, e nós temos também plaquetas, olha lá, plaquetas, né? Macroplaquetas, tá bom? E aí vamos imergir um pouco mais, 500 vezes. Você já consegue enxergar aqui do lado da hemácia uma macroplaqueta, tá bom? Então, a plaqueta de tamanho normal, são essas plaquetas pequenininhas aqui, olha, que você está enxergando, né? Plaquetas menores, né, de volume plaquetário, né, normal, que varia aí de 7 a 12 fentolitros, né, bem menor do que o volume normal de uma hemácia, que é de 80 a 98. Então, 7 a 12 fentolitros, o volume de uma plaqueta normal. Reparem que essa plaqueta aqui, ela está praticamente do tamanho de uma hemácia, que tem 7 a 8 micras, certo? E, como a gente viu, essas hemácias estão microcíticas. Como que eu sei disso? Olhando para o núcleo do linfócito, né? Olha aqui um linfócito. Né? O núcleo do linfócito ele tem aproximadamente o tamanho de uma hemácia normal, que é de 7 a 8 micras. Só o núcleo, tá, pessoal? Então, olha lá. O núcleo, vamos colocar aqui na imersão, né? 1000 vezes, que é aquela que você utiliza com óleo de imersão. Então, olha só. O núcleo do linfócito, né, ele tem aproximadamente o tamanho de uma hemácia normal. Você percebe pelo núcleo do linfócito que as hemácias que estão do lado aqui estão com um volume menor. Então, olha o tamanho do núcleo do linfócito e olha o tamanho do volume da hemácia. Você percebe que essa hemácia, essa estão com um volume menor do que o normal. E a gente constatou isso quando a gente fez o VCM. Quanto que deu o VCM? 77. Lembram disso? Então, corroborando aí, confirmando, né, que é a mesma coisa, a questão do volume celular, né, médio das hemácias estar reduzido, ou seja, esse paciente está com a microcitose. Hemoglobina baixa, certinho? O que já é quadro anêmico. Aí aquela análise da plaqueta, né, que o volume celular médio da plaqueta é de 7 a 12 fentolitros, e aí essa plaqueta aqui, ela está gigante, né? É o que nós chamamos de macroplaquetas. Éden, o que isso tem a ver? Bom, macroplaquetas, normalmente o paciente que tem esse tipo de situação, ele pode desenvolver futuramente, né, um evento tromboembolítico, tá bom?
Então, esse paciente tem que estar observando, né, tem que estar sempre fazendo exames ali, para que não haja eventos tromboembolíticos. Então, uma plaqueta gigante aqui, ou macroplaquetas, certo? E o linfócito, né? O linfócito aqui, ele tem essa propriedade. Um núcleo que tem praticamente o tamanho de uma hemácia normal, né? E um citoplasma em forma de meia-lua. Então, a função do linfócito é justamente linfócitos T, que vem da seleção química, que a gente já viu e já aprendeu sobre isso. Os linfócitos T, eles promovem citotoxicidade, né? E os linfócitos B produzem anticorpos. Então, morfologicamente, não tem como, pela análise do hemograma, né, numa análise de lâmina como essa que nós estamos fazendo, classificar esse linfócito aqui, se ele é T ou se ele é B. Aí eu precisaria de imunohistoquímica, eu precisaria de outras provas bioquímicas para fazer isso. Então, por isso que na contagem do leucograma, a gente trata como linfócitos. Então, linfócitos, né, estão aqui presentes nessa situação, né, são células que promovem a defesa do seu organismo através de citotoxicidade e ou produção de anticorpos, tá bom? Caminhando aqui então, dentro da nossa análise prática, vamos encontrar os neutrófilos. Olha lá. Neutrófilo, qual que é a função do neutrófilo, pessoal? Esse aqui é um neutrófilo segmentado. Reparem que os neutrófilos são maiores do que os linfócitos, né? Em questão de volume celular, olha aqui. Eu tenho neutrófilo, eu tenho linfócito, certinho? E aqui a questão do volume celular médio dessa célula, ok? Então, o volume celular médio é aumentado, né? O neutrófilo, ele tem essa característica de produzir, né, no seu citoplasma aí, as granulações, olha só, granulações finas, densas, tá bom? Um núcleo que pode ser em forma de bastão, aí eu tenho o neutrófilo bastão, ou nesse caso aqui o núcleo está segmentado, olha, um segmento, dois segmentos, e como é do sexo feminino, tá vendo essa pontinha aqui? Isso aqui chama cromatina sexual, certo? Presente nas mulheres. O neutrófilo de homens você não encontra isso, ok? E aí, olha só, é uma célula que contém grânulos, é uma célula, nesse caso aqui, que tem um núcleo segmentado, ok? E a função dessa célula aqui é resposta imune inata por fagocitose. E aí, essa defesa por fagocitose gera pus, gera inflamação. Essas são as respostas inflamatórias purulentas, né? São provocadas por essa célula aqui. A gente vendo assim, coradinho, né? Bonitinho, é ou não é? Coradinho, arrumadinho, né? Eu sempre gosto de mostrar também neutrófilos em ação. Neutrófilo fagocitando, né? Então, olha lá. Gosto muito desse videozinho, certo? Que é o neutrófilo, representando aqui o neutrófilo em ação. Então, essa célula que a gente viu lá, ela promove a ação da fagocitose. Olha aí. Então, as hemácias, não é? O micro-organismo bacteriano aqui, olha, e o neutrófilo em ação. Olha lá como que é. Então, ele promove aí resposta imunológica celular por fagocitose. E é isso que ele vai fazer, ó, fagocitou a bactéria. Então, isso aí é fagocitose, né? Isso daí que acontece quando essa célula aqui, que eu chamo de neutrófilo, ela está em ação, certinho? Então, a gente já viu aí os linfócitos,
não é? E já vimos aí também os neutrófilos, certinho? Agora vamos para essa outra célula aqui, que é o monócito. Olha lá, aumentando 1000 vezes. Olha o monócito aqui, gente. Ele tem esse núcleo ameboide. Às vezes ele apresenta um núcleo, não é? Como o do linfócito. Mas você não vai confundir porque o núcleo do linfócito é praticamente do tamanho das hemácias. Já o núcleo do monócito, se for ameboide, assim não tem erro, né? Núcleo ameboide, citoplasma ligeiramente azulado. A função dele também é fagocitose, do mesmo jeito que a gente viu lá o neutrófilo, o monócito também faz. Só porque o monócito, além da fagocitose, ele sai lá do foco da infecção e ele tem uma outra função. Ele sai da infecção e vai apresentar antígeno para um linfócito. Então, ele sai da infecção, vai lá no linfócito e apresenta o antígeno para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4, olha aqui, o monócito sai lá da infecção, vai lá no linfócito e apresenta antígeno para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4, como ele passou por seleção química, ele vai reconhecer esse antígeno como não sendo parte da sua constituição proteica. O que ele faz? Apresenta o antígeno para o linfócito B. E o linfócito B vai lá e produz anticorpos. Tá bom? É assim que funciona a sua resposta imunológica. Primeiro por fagocitose, através de neutrófilos e monócitos. E o monócito, além de fagocitose, apresenta antígeno para o linfócito TCD4. E o linfócito TCD4 apresenta o antígeno para o linfócito B. E o linfócito B produz anticorpos. E aí eu tenho a finalização da resposta imunológica com produção de anticorpos. Olha só, um outro neutrófilo segmentado aqui. Né? Então, um outro neutrófilo segmentado logo aqui. Ó. Então, esse aqui apresenta 1, 2, 3 segmentos. Reparem as granulações finas, densas do neutrófilo. Então, como você já desenhou no caderno de práticas, né, é justamente isso. Atentar para as granulações finas, né, do neutrófilo e um núcleo segmentado. Né? Por isso que nós chamamos ele de neutrófilo segmentado. Vamos ver se a gente encontra aqui, né, uma outra célula. Olha aqui, um neutrófilo bastão. Então vamos lá para o neutrófilo bastão. Emergindo. Então aqui eu tenho bem de cara aqui, ó, neutrófilo segmentado. Você percebe o núcleo segmentado dele, olha. Deixa eu ir lá nele. Olha aqui. Núcleo segmentado, 1, 2, 3, 4 segmentos. Função fagocitose. E o neutrófilo bastão. Neutrófilo bastão, o núcleo não segmentou. Então, o que acontece? Quando eu estou na leucopoiese, né, a célula jovem de neutrófilo, ela não tem o seu núcleo segmentado. Ou seja, isso aqui é um leucócito de neutrófilo, é um neutrófilo que acabou de ser lançado na corrente sanguínea. Ele é jovem, ele não tem segmentos no núcleo. Em questão de horas na circulação, ele começa a segmentar o seu núcleo. 2 segmentos, passou mais algumas horas, 3 segmentos, mais algumas horas, 4 segmentos. Então, quanto mais segmentos apresentar o neutrófilo, mais velho ele é. Quanto menor a quantidade de segmentos, mais jovem. E se não tiver segmentos, é o neutrófilo bastão, né, que também tem a propriedade de fagocitose e é um neutrófilo jovem. Reparem que ele tem as mesmas características. Granulações finas e densas aqui no citoplasma, né? E a diferença é que o núcleo não tem segmentos, por isso que chama neutrófilo bastão. Ok? Então, vimos aí monócito, vimos linfócito, olha aqui. Né? Então, vemos neutrófilo bastão e neutrófilo segmentado.
certinho? Vamos procurar mais algumas células aqui. A gente está na borda esquerda do esfregaço, né? Então a gente consegue nas bordas encontrar as maiores células. Vamos visualizar aqui este monócito. Dá uma olhada aqui. Então aqui eu tenho um neutrófilo bastão que está iniciando o processo de segmentação, olha lá. Então ele está iniciando o processo de segmentação, olha. Está começando a formar dois segmentos aqui. Aqui eu tenho um linfócito, né, com uma cromatina bem densa, um citoplasma em forma de meia-lua. E logo aqui abaixo eu tenho um monócito, tá bom? Núcleo ameboide. Aqui um outro linfócito. Vamos ver se a gente acha aqui o eosinófilo, tá bom? Deixa eu dar uma reduzida aqui no tamanho. O eosinófilo, ele tem um citoplasma bastante característico, né? Ele cora os seus grânulos numa cor alaranjada, certo? Então, a gente observa aqui, ó, vários linfócitos, né? Vários neutrófilos segmentados, porque o que a gente mais tem na circulação é neutrófilo e linfócito, certo? Eosinófilo e monócito são em menor quantidade, então, naturalmente, a gente demora a achar ele. Eu vou aqui dar uma olhadinha no centro do esfregaço, ver se a gente acha eosinófilo. Essa mulher aqui, como ela está grávida, né, ela apresenta aqui, em uma primeira análise, bastante neutrófilos, né? A gente vai contar isso daqui, vai dar bastante neutrófilos, certinho? Isso numa primeira análise. Olhando aqui no centro, olha aqui, achei um eosinófilo, tá? Então, eu vou mostrar de novo o neutrófilo para que você possa ver a característica de diferença do eosinófilo. Olha só, neutrófilo, eosinófilo. Reparem em uma longa distância que o citoplasma do eosinófilo ele é alaranjado, ele é bilobulado, o núcleo dele. Já o neutrófilo ele tem granulações, mas são granulações mais finas, certo? Não tem nada em comum com a laranjada, olha lá. Aumentando o tamanho, o citoplasma do neutrófilo, nesse caso neutrófilo segmentado, e o citoplasma do eosinófilo, não é? Então, aumentando 1000 vezes, vamos lá então. Eosinófilo, citoplasma com granulações tendendo ao alaranjado, um núcleo bilobulado. Função dessa célula: participar das respostas imunológicas contra parasitos, tá bom? O que acontece ali a nível intestinal, né? Esses eosinófilos, eles acabam te defendendo contra alguns parasitos, participam de processos alérgicos no intestino, porque essas células também têm receptores de IgE, e quando você tem IgE agredindo o intestino, isso daqui acaba fazendo parte das agressões, tá bom? Então, participa contra respostas parasitárias, alérgicas e de intoxicações alimentares, tá bom? Então, citoplasma bastante alaranjado, um núcleo bilobulado. E aí fica, né, a questão do basófilo. Basófilo, ele é tão difícil de ser encontrado na corrente sanguínea que até os valores de referência dele é de 0 a 3%. Porque o basófilo, ele é uma célula que migra da corrente sanguínea para o tecido, ele fica no tecido. Fossas nasais, nasofaringe, orofaringe, que são as portas de entrada,
e quando você entra em contato com um alérgeno, como a resposta do basófilo é participar de processos alérgicos, ele acaba lhe promovendo a degranulação de histamina. Então, para facilitar aqui, não vou ficar procurando basófilo, né, porque é difícil de encontrar basófilo, né, em uma pesquisa assim, como a gente está fazendo. Então, vou colocar aqui, ó, basófilo. Mostrar para você. Bom, olha lá o basófilo. Pegar aqui uma imagem, ampliar ela e mostrar para você, tá bom? Então, o basófilo é justamente essa célulazinha aqui. Olha lá, ele tem tanta granulação, são granulações grosseiras, tá vendo? Olha o neutrófilo aqui, granulações finas, né, densas, aqui um monócito, tá bom? E aqui basófilos com granulações grosseiras. Você nem consegue enxergar o núcleo direito, granulações grosseiras. Essa célula produz heparina e histamina. Heparina, anticoagulante natural, e histamina, faz parte dos processos alérgicos, tá bom? Então, este é o basófilo. E aqui as várias formas como ele se apresenta. Aqui tá até bonitinho, né? Você consegue ver os grânulos e consegue enxergar parte do núcleo. Mas na maioria dos fatos, né, você vai enxergar o basófilo assim, olha, nessa situação. Você vai enxergar ele nesta situação aqui, ó. Os grânulos de heparina estão aqui presentes, e esses vermelhinhos aqui no meio são grânulos de histamina, tá bom? E aqui você nem enxerga o núcleo, tamanha densidade populacional de grânulos. Olha ele aqui, ó, de novo, tá bom? Você nem consegue definir o núcleo normalmente. E aí, para fazer os desenhos, né, no seu caderno de prática, a gente utiliza esquematizar. Então, a gente faz dessa forma, né? Pega uma imagem assim, esquematiza. Basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monócito e linfócito. Tá bom? Esse esquema aqui, ó. Então, assim que a gente faz. Para lembrar que o neutrófilo ele pode ter um núcleo segmentado, um núcleo em forma de bastão. O eosinófilo normalmente tem um núcleo bilobulado, com grânulos alaranjados. Basófilos, grânulos grosseiros. Monócito é uma célula grande com um núcleo, né, normalmente ameboide. E o linfócito, que é uma célula pequenininha com citoplasma em forma de meia-lua. Tá bom, pessoal? Então, essa era a prática de hoje. Você visualizar junto comigo, né, num esfregaço sanguíneo, as células leucocitárias. Eu acredito que a gente começou a fazer isso na última prática, então foi por isso que eu startei a partir daqui, não é? E aí a gente vai dando continuidade à reposição dessas práticas aqui com vocês, até a gente analisar aí os hemoderivados. Então, na aula de hoje a gente viu hemácias, não é? A gente viu plaquetas, percebemos até a existência da macroplaqueta, não é? E as células leucocitárias, tá bom? Certinho, pessoal? Vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado dessa prática e até semana que vem, onde a gente vem fazer a revisão, né? E repor mais uma aula prática dentro de esfregaço sanguíneo. Certinho? Grande abraço. Fiquem todos com Deus.